Tiago Araújo, vem cuidar das pessoas, vem cuidar de Belém. Vem. Tiago Araújo, vem cuidar da... Olá pessoal, amigos de Belém, amigos do Pará e todos que estão nos assistindo. Hoje é o primeiro episódio do Pode Mudar de Verdade. É um podcast que a gente está lançando, inovando, para aumentar a nossa interação, o nosso debate, o nosso diálogo com a sociedade. E para poder dar justiça, equilíbrio, valorização, nada mais do que justo a gente receber logo de cara a Shirley, que é a nossa amiga, parceira e companheira de empreitada, que vai ser a nossa vice, né, para compor a nossa chapa. E para poder dar um equilíbrio, valorizar, trazer todas as políticas para as mulheres, para poder mostrar o equilíbrio que nós queremos trazer de proposta para a cidade. E também o amigo Amoras, que é técnico, especialista em gestão pública, que está nos ajudando a construir e formatar o nosso plano de governo. Muita gente, Amoras, desvaloriza o plano de governo. E se tenho algo que eu valorizo muito, é a parte da construção das propostas, porque é nada mais, nada menos do que o compromisso que eu e a Shirley estamos assumindo perante a população daquilo que a gente quer fazer enquanto gestor, enquanto prefeito, enquanto representante da população da nossa capital. E para mim é um orgulho ter a Shirley como parceira nessa empreitada, você também como parceiro na construção do nosso plano de governo, e a gente abre esse primeiro episódio do podcast para poder conversar com vocês, que são pessoas fundamentais na nossa vida e na nossa construção para fazer a mudança de verdade que Belém precisa. Shirley, seja muito bem-vinda. Obrigado, Thiago. É super importante nós termos esse novo meio de comunicação e, de fato, falar sobre o que nós vamos fazer, esse compromisso que nós vamos assumir nessa nova caminhada, essa jornada que é com o nosso município, o município de Belém, e que eu e você sabemos quanto nós estamos precisando, não é? Todas as dificuldades que nós temos passado, e contar aqui com a Amoras, que vai estar junto conosco, está junto conosco nessa construção de um plano de governo que, de fato, tem que ser valorizado, que, de fato, acontece e que tem que ser respeitado. A população precisa saber que todo pré-candidato, que depois vai ser o candidato à Prefeitura de Belém, ele tem um plano de governo e você precisa ir lá, saber o que é que ele está propondo. É importante você saber para que depois você possa cobrar. É viável? Não é viável? E aqui nós vamos poder estar tirando todas essas dúvidas, conversando e dizendo a você o que nós temos para você, para o município de Belém. E com detalhe, a gente está terminando de finalizar, vamos subir no sistema, não é isso, Amoras? E vamos fazer um grande evento público, chamar o Ministério Público, chamar os poderes de controle, chamar a sociedade civil organizada, chamar os empresários, chamar a população de modo geral, para poder apresentar esse plano de governo, né, todas as propostas, as ideias, que são milhares e diversas, assumir o nosso compromisso público, assinar um documento formalmente para que a sociedade possa compreender tudo aquilo que a gente quer fazer através da política, né, e fazer com que ela, de fato, possa representar a população. Não é isso, Amoros? Exatamente. Bom, Thiago, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com a Shirley também, mas principalmente por compor essa equipe, que aqui eu apenas represento uma equipe por trás, formada por técnicos experientes, que estão há algum tempo na gestão pública, mas também outros que trazem a sua experiência profissional, que não estão ligadas diretamente à gestão pública, mas têm um conhecimento que pode proporcionar um engrandecimento para o que a gente realmente pretende dessa mudança de verdade para Belém, e dizer que é uma honra estar participando desse processo, que, diga-se de passagem, ele é uma construção seguindo a sua orientação participativa. As propostas que, nesse primeiro momento, a gente, como você bem colocou, vai ser exposta à sociedade, mas que está sujeita ainda a algumas intervenções, principalmente aquelas que vão advir dessas conversas que teremos por eixo temático também, por cada segmento especializado, porque o que se pretende realmente é o melhor para Belém, e o melhor para Belém é uma mudança de verdade que vai estar com certeza contemporizada no nosso plano de governo. Olha, eu vou começar a fazer uma pergunta para o Amoras, e para quem não sabe, o Amoras é um técnico capaz, com uma experiência muito grande dentro de governos, já foi secretário de Estado, secretário municipal, tem uma larga experiência, tem uma coisa na história do Amoras que me orgulha muito. O Amoras foi uma das pessoas responsáveis por um processo que o Bampará vivia de extrema dificuldade financeira, inclusive de esquemas de corrupção que destruía o Banco Público do Estado, e ele foi uma das pessoas que entrou num processo de saneamento, um processo de uma intervenção de gestão,
com eficiência, com moralidade. E eu acho que Belém precisa disso, viu, Amoras? Uma das coisas que a gente tem batido na tecla e está no nosso plano de governo é de cara fazer logo um contingenciamento de 15% dessa máquina pública. Porque a gente tem um orçamento de 5,3 bilhões. Não é um orçamento pequeno e que precisava entregar mais políticas públicas para a população. A gente vê as unidades básicas de saúde faltando médicos, enfermeiros, medicamentos, coisas básicas. E aí, nesse contingenciamento, com toda a sua experiência governamental, né, a gente tem discutido muito essa mudança no formato administrativo da prefeitura para que a gente possa fazer mais, gastando menos, utilizando de maneira ética, correta e transparente os recursos da população de Belém, mas melhorando e transformando a vida delas, não é isso? Exatamente. Sempre no serviço público nós vamos ter recursos em uma situação muito aquém do que é a demanda da sociedade. Isso fica claro. Então, saber utilizar da forma certa, correta e principalmente proba, né? Você precisa ter probidade nessa aplicação do recurso público para que a gente tenha um melhor retorno. Então, assim, há uma preocupação em todo o plano em otimizar as receitas, modernizando essa gestão fazendária do município, que precisa ainda a gente se dedicar bastante a isso, mas principalmente também na alocação dos recursos. Primeiro, para atender a demanda da sociedade. Segundo, para a aplicação mais eficiente, mais eficaz, respondendo àqueles anseios. Então, assim, certamente, no primeiro momento, nós vamos ter uma equipe para essa área de gestão das finanças do município que tenha essa atenção de que a gente possa, de imediato, ter um plano, né, de recuperação e reequilíbrio e de uma readequação da alocação de recursos. Não é possível que a gente mantenha o nível de investimentos que hoje Belém venha por alguns anos aí labutando e não tendo um êxito satisfatório num percentual de disponibilidade do orçamento muito baixo, muito além do que seria a necessidade básica da população. Então, assim, esse quadro tem que ser revertido. E, para isso, algumas medidas saneadoras têm que ser. E, no primeiro momento, é lógico que há que se enfrentar, porque, às vezes, o político ele fica muito preocupado com as primeiras medidas que ele tenha que tomar, principalmente de contenção de gastos, mas o que nós pretendemos é que nós tenhamos uma máquina que tenha um gasto justo, um gasto que realmente seja voltado para a população, não para interesses políticos específicos e pontualmente demandados até numa campanha eleitoral, e é uma coisa que você se compromete muito, e não fazer esse tipo de vamos dizer assim, de negociação prévia da máquina da máquina pública em si por conveniências partidárias e políticas. Perfeito. Isso é uma coisa que eu e a Shirley a gente vem conversando muito. Os 6 partidos que compõem a nossa base política, todos estão de maneira programática nos apoiando por acreditarem que a gente está propondo de fato uma mudança, né? Nenhum partido negociou cargo, participação governamental ou a empregabilidade dos seus apoiadores ou dos seus candidatos da sua chapa. Não, isso nunca esteve em debate. O que nós estamos falando é de uma mudança administrativa que melhore a vida da população. De cara, a gente quer fazer um contingenciamento de 15% dessa máquina pública para poder diminuir os gastos e ir entregando serviços de qualidade para a população. Fora isso, construir um grande comitê e um núcleo de projetos para poder buscar a captação de recurso federal e estadual para as parcerias necessárias para tirar do papel os projetos de infraestrutura, de mobilidade, de educação pública, de saúde para o município de Belém, que possa resultar, de fato, numa melhoria para a população. Outra coisa muito importante é chamar os órgãos de controle para fazer uma grande auditagem, né, da Prefeitura de Belém, por se tratar de um orçamento de 5,3 bilhões da nossa população. Construir um comitê com pessoas capazes e técnicas que possam construir parcerias pública-privada, porque envolver o setor privado dentro, né, do poder público é fundamental para a retirada de projetos, fazendo com que o dinheiro da população não seja investido de maneira equivocada. Então, tudo isso são planos de curto prazo que nós iremos tomar como uma forma administrativa de diminuir a máquina pública, mantendo os serviços prioritários e básicos para a população, mas fazendo com probidade, com transparência, com ética, porque esse é o nosso compromisso. Agora, é óbvio,
o que nós queremos fazer é que o dinheiro do município, do contribuinte, meu, da Shirley, do Amoras, de toda a população de Belém, possa resultar em atendimentos humanizados para a sociedade. Sabe por quê, Shirley? Você é mãe, você é avó, você sabe disso. Não dá mais para a gente ver as unidades básicas de saúde de Belém sem médico, sem enfermeiro, sem técnico de enfermagem, sem medicamentos básicos. E esse é um compromisso meu e seu, correto? Correto. E eu queria só complementar aqui o que a Amoras falou ainda agora há pouco, acerca dessa questão de explicar à população o porquê a gente precisa, nesse momento, parar essa máquina, ver o que é viável e, de fato, te entregar um resultado. Quando você fala aí dessa parceria público-privado, que hoje nós sabemos que na atual gestão não tem nenhum interesse. Por quê? Porque você acaba colocando em xeque o que você está fazendo. Você está dando liberdade para que as pessoas possam, de fato, estar participando dessa gestão. E isso é importante. Isso vem do novo, né? Isso vem da juventude que você tem e da mudança de verdade que, de fato, nós queremos fazer. Agora, o que eu achei interessante, Amoras, quando você falou, é que nós, Thiago, nós temos esse compromisso, e esse compromisso, sim, de fazer essa entrega. Você falou agora há pouco aí a questão das unidades de saúde. As unidades de saúde, a atenção básica, que o nosso município tem uma carência enorme. Percebemos que hoje a gente tem um número crescente aí. Esses adoecimentos, eles são por quê? Porque nós não temos uma atenção básica. As nossas unidades, se você for num posto de saúde, você percebe quantas filas, quantos idosos, quantas crianças ficam ali sem um tipo de atendimento. Voltando, lógico, para a inclusão, eu vou falar, não tem como eu não falar, sobre esse primeiro atendimento que essa mãe precisa, que essa família atípica precisa, para que ela possa começar aí uma jornada, para que ela sim tenha condições de estar fazendo esse tratamento, Amoras. Então, isso é importante, é você ter essa atenção básica. O município de Belém carece, eu posso te dizer isso porque eu sei. Às vezes as pessoas falam assim, é porque você não sabe, você tem plano de saúde. Eu sei, porque eu uso. Eu já usei e eu sei como que é. Então, quando você fala disso, quando você falou ainda agora da mobilidade, eu sei que tu vais falar mais sobre isso, mas todas essas questões só vão acontecer quando você se propõe a colocar o município, passar a limpo todo esse recurso, passar a limpo e fazer esse diálogo que você está falando, essa proposta de dialogar, seja com o governo do estado, governo federal, independente, porque nós estamos aqui para fazer Belém no rumo, certo? No rumo no lugar que ela tem que estar. Então, é disso que nós temos, é esse o nosso maior compromisso. Olha, só para pontuar e para que as pessoas também saibam, Amoras, 1,3 bilhões de reais foi investido em saúde pública no ano de 2023. Ou seja, é praticamente 25% do orçamento total da prefeitura voltado única e exclusivamente para a área da saúde, que é uma área formidável, necessária, básica e que todos nós precisamos. Agora, como explicar para a população que 1,3 bilhões do meu, do seu, do nosso dinheiro está sendo investido e ver que a cada 10 dias ou ameaças de paralisações ocorreram por parte dos médicos e dos enfermeiros por falta de pagamento ou paralisaram os serviços porque não tinha o básico para atender a população? Isso é um grande caos total. E é o que nós vamos e temos o compromisso de modernizar, de fazer com que o dinheiro público possa manter os serviços básicos com qualidade, com humanização. Não é isso, Amoras? Exatamente. E eu digo sempre que essa apresentação de propostas mirabolantes, investimentos vultosos, é lógico que tem que existir como carro-chefe de alguma gestão, mas fundamental é garantir aquele serviço básico. Não há como se enfrentar uma situação como a que hoje a saúde de Belém existe e enfrenta no dia a dia a população carente, mais carente, sem que a gente possa se comprometer de imediato no plano de governo com o funcionamento de imediato de todos esses, vamos dizer assim, serviços. E a partir dessa modernização que nós faremos na gestão, com certeza, com emprego de tecnologia, há muito tecnologia a baixo custo. No passado, isso até que tinha um custo de investimento, que não é um custo, né? Um investimento até mais elevado. Hoje em dia, não. Essa relação benefício-custo melhorou muito. Então, a gente pode, sim, com a mesma estrutura que tem hoje, lógico, tendo condições de aumentar o nível de investimento, ampliar essa base de atenção. A Shirley tocou aqui numa questão fundamental também, prevista no nosso plano de governo, que é voltar ao atendimento básico de saúde realmente com vigor, não só no discurso, não só na promessa, e com isso a gente poder
com o emprego dessa tecnologia nesses serviços que hoje são ofertados, a gente possa ter uma disponibilidade de recursos para ampliar, porque realmente a cobertura, mesmo física, desses equipamentos, elas estão aquém de uma população de Belém que é bastante significativa hoje para esse entorno até da área metropolitana, né? Porque nós temos influências também com o trânsito de municípios de Ananindeua, Marituba aqui. Assim, até para que a população possa ter a ciência do que nós estamos falando e propondo. A saúde de Belém... Tinha um aspecto, Thiago, que eu queria tocar, que eu acho que você pode explicar melhor isso para a população, o teu ponto de vista. Isso também é uma marca do nosso plano de governo, afastar essa discussão muito polarizada de ideologias, e, por exemplo, que em determinado momento na gestão da nossa capital foi infernizado a figura da PPP, da parceria público-privada. Ora, se nós temos um orçamento que, apesar dele ser significativo, se a gente considerar as entregas hoje que estão sendo feitas, que são precárias, deficientes, mas, de certa forma, ainda é uma baixa arrecadação proporcional às demandas que a sociedade tem. Então, a gente precisa de um tempo para ajustar a máquina pública para que esses recursos realmente possam gerir novos investimentos. Enquanto isso, uma forma de acelerar essas entregas e esse atendimento à população seria justamente com o que a gente falou aqui de en passant em relação à iniciativa público-privada. Eu cito, e isso também, o exemplo agora do nosso mercado de São Brás. O mercado de São Brás, a entrega dele, poxa, aplaudimos, vamos todos festejar. Todos nós que somos aqui da região e somos de Belém, sabemos da importância histórica dele. Mas será que o instrumento utilizado foi o melhor instrumento disponível para... Eu particularmente acho que não, eu sempre fui crítico. Assim, o mercado de São Brás, para mim, ele é um grande exemplo de um projeto fadado ao fracasso. Por que eu digo isso? Porque deveria e poderia ter sido feito através de parceria pública-privada, né, onde a iniciativa privada investiria esses 120 milhões de reais que a prefeitura pegou oriundos de empréstimo, e esses 120 milhões poderiam estar sendo investidos no aprimoramento da saúde, da educação, gerando mais qualidade no atendimento das mães e das pessoas que necessitam de um atendimento humanizado numa unidade de saúde, ou até mesmo uma vaga de creche para aquela criança que a mãe muitas vezes não consegue colocar e acaba perdendo o emprego. Então, eu acho que é a forma de enxergar a administração pública. Eu teria feito parceria público-privada, economizado esse dinheiro e certamente investido esse dinheiro em algo mais prioritário. Isso não faria com que o mercado não fosse reformado e ampliado. Não, ele só teria sido feito de uma maneira e de um mecanismo diferente. A COP vem aí e a gente precisa construir e fomentar um legado cultural, histórico, gastronômico e com toda a potencialidade que Belém tem. A gente tem inúmeros e milhares de prédios públicos de Belém que estão abandonados, sem reforma, sem manutenção, caindo aos pedaços, caindo na cabeça de quem está por baixo. É um absurdo. A prefeitura poderia ser uma grande potencializadora através da iniciativa privada, de uma grande parceria para a construção de bares, restaurantes, cafeterias, ambientes de comércio, venda, artesanato, fomentando todo o potencial que Belém tem. E quando o argentino, o alemão, o americano vier para participar da COP30, ele possa enxergar todo o potencial que nós temos. A COP, ela certamente é um grande evento, mas, ao meu ver, a organização por parte da prefeitura está muito aquém daquilo que a prefeitura pode fazer e tem potencial para ser feito, né? Por isso, a gente quer fazer com que a parceria pública-privada possa ser algo de uma realidade fantástica dentro da nossa administração. A gente quer melhorar a vida das pessoas. Hoje, Belém não tem estacionamento público ofertado para a demanda que tem de automóveis. A gente tem inúmeras e milhares de propriedades com uma dívida gigantescas de IPTU que não se tem uma negociação onde poderia ter uma grande parceria entre o privado e o público, construindo aí pontos de estacionamento para serem ofertados para a população, para melhorar o trânsito, o estacionamento, o caos, o ir e vir de quem utiliza os automóveis. Então, tudo isso precisa ser remodelado, repensado e fazer com que o poder público, de fato, possa melhorar a vida da população.
E assim, eu sou um grande entusiasta, né, da inclusão, do aprimoramento das políticas públicas, mas da transformação humana. E eu sei que a política pública ela é fundamental, né? E assim, Shirley, eu, você, o Amoras na área técnica, todos os que estão sonhando esse projeto junto conosco, vão ter uma responsabilidade muito grande, não apenas no processo pré-eleitoral e no processo eleitoral. Nós vamos ter uma grande responsabilidade a partir do dia 1º de janeiro, que é fazer com que esta máquina de fato melhore a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque cada abraço que a gente recebe, a cada aperto de mão, a cada sorriso de esperança, ele nos contagia, mas ele transmite também a aflição das pessoas que estão com vulnerabilidade na ponta. Isso é porque a atual administração fez com que os últimos 4 anos fosse retrocesso. Então a gente tem muita missão para cumprir. E assim, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é de educação. Os números da educação municipal são preocupantes, a gente tem déficits gigantescos escolares, a nota do IDEB, as notas de avaliação da educação municipal são preocupantes, né? Mas a gente precisa falar da infraestrutura dentro da sala de aula, da falta de ar-condicionado, da falta de merenda de qualidade, da falta de oferta de creches, da falta da qualificação dos professores, e a gente tem que ampliar a formação e atualização profissional da rede municipal, a falta de contratação e de concurso público, a falta de uma remuneração digna, justa e que pague em dia, porque até há pouco tempo, até mesmo o ticket de alimentação do servidor da rede municipal de ensino estava atrasado por falta de pagamento, e eu acho que esse é um compromisso que eu tenho, que você tem, que nós temos com a sociedade, não é isso, Shirley? Com certeza. Quando fala de educação, Thiago, aí eu costumo dizer, a educação, ela é o pontapé inicial de tudo, dessa transformação do ser humano. Mas como eu vou conseguir essa transformação do ser humano se essa mãe, essa professora, esse professor que vai à sala de aula, ele não está bem? Ele, enquanto educador, não está bem. Ele saiu de casa, Amoras, ele não sabe como ele vai deixar a família dele. Ele saiu de casa por quê? Porque ele não tem, de fato, reconhecimento em relação ao seu piso. Ele não tem garantido o mínimo, que é o piso. Ele não tem o mínimo de estrutura para chegar nessa sala de aula. E a responsabilidade que nós temos cresce a cada dia, principalmente quando fala-se o seguinte, Thiago, achei muito interessante a tua fala, só fazendo um resgate, nós não negociamos nada com nenhum dos partidos, porque essa gestão, uma gestão de compromisso, e essa gestão que nós vamos fazer, uma gestão de compromisso com a educação, onde você vai entender e perceber se a pessoa ela tem condições de estar dentro da escola, Amoras, porque por falta de concurso público, todas as pessoas não colocam na educação, tem vaga na educação. Só que você não sabe como é que essa pessoa está, se ela tem condições, se ela está habilitada a fazer parte desse quadro, se ela tem condições de estar fazendo parte desse quadro. E eu percebi que pós-pandemia, e eu tinha falado isso já contigo, nós tivemos um número imenso de educadores que passaram por um adoecimento. E nós precisamos cuidar desse educador. E quando eu falo, não é só do educador, do professor, e sim de todo o corpo que está dentro do ambiente escolar. Porque desde a pessoa que atende a tua criança ao gestor da escola, ele precisa estar bem, ele precisa ser respeitado. E esse respeito, a gente também está falando aqui, dele ter uma assistência de saúde. Porque como eu posso falar com o meu aluno dentro de sala de aula, e eu tenho conhecimento de causa, eu posso falar, como eu posso estar bem se eu sair de casa e o meu filho não conseguir levar para um atendimento na rede de saúde pública? Se eu não tive o atendimento, como é que eu vou me portar dentro dessa sala de aula? Ou seja, é muito importante você ter um olhar para esse educador. O servidor público do município de Belém, ele está deixado, ele está jogado. Ele não é respeitado. Eu converso com muitos servidores da rede municipal. Esse é o momento que eles vivem, Amoras, o momento em que nós precisaríamos ter uma rede de apoio para que esses educadores pudessem se sentir valorizados. Eu quero dizer que eu tenho certeza que na nossa gestão eles serão valorizados. No que diz respeito a esse déficit que nós temos aí do número de creches, isso é o que faz com que a maioria das mães percam as oportunidades que têm de conseguir um emprego. Mãe solo, ela não sabe o que ela faz. Se ela cuida da criança, se ela deixa essa criança com alguém que ela não sabe como vai ser esse cuidado, se ela corre o risco de depois ser apontada, ou se ela
se omite, deixa de ir trabalhar, não pega esse emprego. E aí o que vai acontecer, Thiago? Essa criança ela vai ter uma alimentação de péssima qualidade. Ela vai passar por inúmeras dificuldades. E o desenvolvimento dela vai acarretar lá dentro da escola, ou seja, lá dentro da escola ela não vai ter rendimento. Então, assim, são diversos pontos que tem para a gente abordar. Sobre essa questão do IDEB, nós sabemos que tudo isso é um conjunto que a gente precisa estar avaliando e que a gente precisa trazer esses educadores para o diálogo, para a conversa, para o entendimento e fazer esse diálogo com eles, com esse respeito. Eu tenho certeza que eles vão vir caminhar conosco e vão fazer a mudança de verdade, a mudança que começa dentro do ambiente escolar. Perfeito, concordo. Olha, educação é importante, saúde é importante, tem muitas pautas que a gente tem defendido, inclusão, valorização do servidor do município, fazer uma gestão mais eficiente, mais técnica, mais equilibrada, tecnológica, tudo isso... Desburocratizada, né? Tá tudo isso pontuado dentro do nosso plano de governo. Eu ouso dizer que o nosso plano de governo é um dos melhores que já se teve, porque a gente se debruçou de maneira técnica, capaz, eficiente, para fazer aquilo que há de melhor. E tem um ponto que eu queria tocar que eu acho que é importante, é mobilidade. A gente vê a mobilidade urbana sendo um fator que retira, né, um bom percentual do meu, do teu, do nosso tempo de vida, que a gente poderia estar com a nossa família, com os nossos amigos, se divertindo, curtindo, relaxando, brincando, mas a gente está, né, seja no carro, seja na moto, seja no ônibus, seja qual for a sua forma de se locomover na cidade. Mas tem um ponto que eu acho que é importante que a gente tratar dos ônibus. Antes da pandemia, Belém tinha cerca de 2.000 ônibus circulando para transportar mais de 500 mil usuários. Agora, no pós-pandemia, isso reduziu para 1.000. Quando cai para metade, a gente está falando de mais tempo do cidadão na parada de ônibus, a gente está falando de ônibus com mais lotação, a gente está falando de ônibus que quase na sua totalidade são ônibus sucateados. A prefeitura fez uma compra muito pequena agora, há poucos dias, de ônibus elétrico. Eu, inclusive, falei ontem da tribuna da Assembleia Legislativa que acho o governo do Edmilson um governo incompetente, um governo administrativamente frágil, mas se chegaram poucos ônibus, a gente precisa entregar para a população, porque não é pelo Edmilson, porque eu acho ele fraco, mas é pela população, pelas pessoas mais carentes que precisam. Agora, como se discutir o futuro de uma cidade com pessoas que, quando tiveram a oportunidade, através da legislação sendo votada na Câmara Municipal, votaram contra a implementação gradativa do ar-condicionado? É inadmissível. Porque é uma pessoa que não tem o mínimo de coerência e de equilíbrio dos problemas da população. Eu digo isso com muita ética, com muita transparência, porque precisa ser debatido o futuro de Belém. E o futuro de Belém é o que eu penso no passado, o que eu penso agora e o que eu penso no futuro. Todos nós somos seres evolutivos e que precisamos remodelar a nossa forma de pensar. Mas quem teve a oportunidade de fazer a mudança e não fez, não vai fazer agora para o futuro. E sobre mobilidade a gente precisa discutir, porque necessita-se de mais ônibus com infraestrutura, mas precisa de paradas com acessibilidade, precisa de ônibus com ar-condicionado, precisa de tecnologia, sistema. Então, eu acho que isso a gente precisa debater com a população, correto, Amoros? Precisa. E a população, ela sabe o que quer. Ela quer o ar-condicionado no ônibus. Ela quer, sim, saber o tempo que ela vai ficar esperando por aquele ônibus, qual é o tempo de chegada. Hoje, como eu disse, tem tecnologias a custo acessíveis já para uma prefeitura como a Prefeitura Municipal de Belém, uma grande capital, uma grande metrópole. Lógico que nós temos hoje condições de dotar o sistema de mobilidade urbana com tecnologias que estão disponíveis, que vão facilitar, em última instância, a vida de todos nós. A Shirley falou ainda agora há pouco, eu vou usar essa expressão, não sei se está adequada, mas a saúde mental, né, dos nossos funcionários e tal. Na verdade, eu diria, eu só vou expandir um pouquinho, a saúde mental da população de Belém, ela hoje está crítica, porque a gente sofre no trânsito, sofre na saúde, sofre em todas as áreas. É lixo espalhado por todo lugar. Isso também afeta a gente. A gente vê uma situação de lixo, a tua dignidade vai baixando, tua autoestima. Mas olha, só um parêntese no que tu estás dizendo. Eu não sou especialista da área, nem um profissional da área. Mas sobre a saúde mental virou um grande problema global.
Global. Exato. Isso está no que tem mais poder aquisitivo, isso está no que tem menos poder aquisitivo. E eu fiz uma vez, a minha irmã é psicóloga, meu pai é psicólogo, eu circulo do lado de várias pessoas que são formados na área da psicologia, e uma vez a gente conversando, eu fiz a seguinte explanação, que é o meu entendimento, é o meu pensamento e meu ponto de vista. Como é que você pode pedir, exigir, querer que o cidadão de baixa renda e mais humilde não passe por problemas de dificuldade pessoais, psicológicas e necessite de um acolhimento mais especializado, quando ele procura uma unidade de saúde e ele não tem esse atendimento? Quando ele procura a creche municipal e ele não consegue vaga? Quando ele vê que o pai ainda bate na mãe porque os números ainda são preocupantes? Quando a violência doméstica é mais do que natural na casa dele? Quando ele sai para procurar um emprego e ele não consegue do emprego? Quando ele tenta ter uma estrutura financeira mínima para poder atender os seus desejos, as suas vontades de ir numa sorveteria tomar um sorvete com a namorada, com a esposa, com o amigo, ou comprar o sapato para ele jogar o futebol, seja lá qual for o seu desejo, e ele não consegue. Ele tem uma praça para ele poder se divertir com a família dele? Não Acho tem. que tentam depredados. O que tem está destruído. Exato. É tanta fragilidade no entorno dele, na saúde, na educação, no lixo, na coleta, no saneamento, que é humanamente impossível a gente não compreender que a população está ficando doente. Ou seja, a prefeitura precisa reagir a isso. E o papel da prefeitura reagir é te dando um transporte de qualidade, Exatamente. com infraestrutura. É te dando acessibilidade. É te dando uma parada de ônibus com qualidade. É te dando um mercado com infraestrutura que você possa se sentir valorizado e respeitado. É você indo na praça com a sua família, com a sua namorada e você ter um ambiente formidável. É você chegar na sua casa com asfalto na porta da tua casa. É você ligar a torneira e cair água da sua torneira ou do seu chuveiro. É você ligar a energia para o seu ventilador, para o seu ar-condicionado, para a sua geladeira e você pagar um valor de tarifa justo. Tudo isso é política. E a gente vai mudar isso como? Pela prefeitura, pela Câmara dos Vereadores, pelo Executivo Estadual, Municipal, Federal. É através da política. E é isso que nós queremos fazer. Eu não tenho dúvida que, assim, eu como jovem, político, empresário, mas sobretudo alguém que ama a sociedade, estou me dedicando. Fazer campanha contra essas máquinas que têm corrupção pra caramba, máquina que tem abuso do poder, máquina que estão oprimindo e pressionando as pessoas para votar nos seus candidatos. Que detalhe, são candidatos que estão para cumprir o desejo de outros políticos, não é dos seus desejos e vontade de transformar a cidade. Não é fácil. Mas eu e a Shirley vamos até o final. O resultado, a sociedade que vai escolher. E a gente vai de coração aberto, né, Shirley? É claro. Para construir isso com a população, correto? Correto. Ei, Thiago, deixa eu te falar uma coisa. E a gente fala numa linguagem muito nossa, né? E a gente está aqui nesse bate-papo. E quando tu falaste ainda agora assim, como que a pessoa que estava lá no ambiente teve condições de votar? Amoras, presta atenção. Eu preciso de um ônibus com mínimo de estrutura. Eu preciso que o ônibus ele não pare no meio do caminho para a população que vem de roteiro. O cara passa 1h30, 1h40 minutos para chegar no ver o peso. Como é que ele está fazendo isso? Como é que ele vai sobreviver? Olha o tempo que ele investe. É 3 horas do dia dele. O ir e vir dele custa 3 horas do tempo dele, sagrado. Tu já pensaste como é que ele vai... Aí, quando eu falei ainda agora, dessa questão do adoecimento, as depressões, as ansiedades, todas essas questões, elas estão vindo de onde? Elas estão vindo de toda essa questão, de tudo isso que está acontecendo. Então, assim, hoje, eu tenho certeza que a gente se propõe a fazer essa mudança de verdade e construindo isso junto com a população de Belém, ouvindo a população de Belém, trazendo para essa construção, que vai ser uma construção sólida e uma construção que vai atender, de fato, o que todos nós precisamos. Correto, correto. Eu acho que isso é enxergar a máquina pública trazendo benefícios para a população, né? Eu, Amoras, estava fazendo um levantamento e um estudo para o tamanho populacional que tem em Belém. Hoje a gente se compara muito com Porto Alegre. Somos cerca de 1,5 milhão de habitantes, circulantes numa região metropolitana. Porto Alegre tem um orçamento de cerca de 11,5 bi. E Belém tem 5,3.
Isso para poder demonstrar a nossa fragilidade financeira. E quando temos fragilidade financeira, a gente tem fragilidade social. Então, assim, nós precisamos com urgência modernizar a máquina pública, trazer parceria pública-privada, fazer uma gestão cada vez mais ética, mais comprometida, mais eficaz, porque a gente precisa, assim, tocar as pessoas, mais hospitais, hospital para atender a causa animal, a gente precisa fazer uma política mais inclusiva, a gente tem aí milhares e milhares de pessoas que precisam de um serviço público de transporte de qualidade, de saúde pública de qualidade, de educação pública de qualidade, tudo o que hoje está completamente frágil, correto? Exatamente. E, assim, em alguns temas, por exemplo, nessa questão, por exemplo, da saúde mental, só voltando um pouquinho, que eu achei interessante que nós estamos falando de ações que vão, a longo prazo, serem preventivas para que a gente melhore esse quadro, mas também, lógico, nós vamos atacar o problema de frente. Nós não vamos nos afastar e ficar naquela confusão. Essa é uma demanda... por exemplo, no atendimento mais especializado psicossocial, eu também tenho uma filha psicóloga, e é por isso que eu volto tu sabe da minha história com a psicologia? Sabe, né? Então, assim, tu tens familiar, né? Dois. Meu pai e minha irmã. Exatamente. Então, nós vamos ter um tratamento já... não vamos ficar discutindo se é função do Estado, se é função do município. O fato é que a gente pode, sim, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais objetiva, fazer um atendimento mais especializado em alguns postos de saúde, que a gente possa dar essa cobertura para esse primeiro momento mais curativo. Mas o que é o nosso foco principal, certamente, será na prevenção, na medida que essas políticas públicas vão sendo realmente implementadas com essa vontade, esse compromisso de mudança de verdade. Aí eu acho que a gente vai ter, sim, ao final do nosso mandato que vai se iniciar aí do Dr. Tiago, um resultado bastante promissor. Tá na mão de Deus, a gente vai construir e fazer o nosso melhor, né? Eu acho assim que esse podcast ele é importante para a nossa pré-campanha, para a nossa campanha. Primeiro porque no primeiro episódio de cara a gente traz a Shirley, que é uma amiga que nos ajudou a chegar até esse momento, tem nos ajudado a sonhar este projeto, que tem nos ajudado a concretizar esse projeto, que a gente aprendeu a respeitar, gostar, valorizar e ajudar. E você, Amoras, que também é um cara formidável, que tem nos ajudado muito na formatação de algo fundamental, que é o nosso plano de governo. Eu costumo dizer para as pessoas que o plano de governo é o meu desejo, é o desejo da Shirley de uma cidade melhor. São as propostas que publicamente a gente está se comprometendo. Então, nesse podcast, a gente traz duas pessoas que, para a gente, para a nossa pré-campanha, é fundamental. Óbvio que nos próximos episódios vão vir pessoas da comunidade, pessoas especializadas, pessoas que são pré-candidatas a vereadores. Trazer a sabedoria popular para cá para dentro também. Que é fundamental, que é formidável, né? E tudo isso vai nos ajudar a ter essa conexão cada vez maior com as pessoas. Eu fui criado, nasci e cresci neste contato público. E para mim é muito natural fazer tudo isso. Seja tocar um podcast, apesar de não ser apresentador, né? Fazer um debate público sobre as propostas, ir na comunidade mais humilde e ouvir os problemas da população, é ter e ser o ouvido de quem precisa ser escutado e ser a voz daquele que precisa ser representado. E é isso que a gente está se propondo a fazer. Com coração leve, com coração transparente, com independência, sem fazer aquilo que é o desejo dos outros, fazer aquilo que é o nosso desejo, o desejo da população, para fazer uma mudança de verdade. Porque a gente vai enfrentar uma barra dura, difícil, com adversários com abuso do poder econômico, com abuso do poder político, com abuso da opressão, com abuso da ameaça, mas a gente não vai se curvar, nós não vamos nos vender, nós não vamos perder a força e a esperança de construirmos uma mudança de verdade para Belém. E eu agradeço a vocês dois do fundo do coração. Primeiro, pela coragem de estar ao meu lado. Segundo, por nos ajudarem a construir esse projeto. E terceiro, por estarem sonhando este projeto para a nossa querida, amada cidade de Belém. Agradeço a todos que acompanharam esse podcast. São mais de 40 minutos aí de bate-papo. A gente não combinou nada aqui, a gente não fez prévia de nada. Minutos, né? Eram 25 minutos, já passou de 40.
E é isso que a gente vai fazer, é conversar com as pessoas sem roteiro, falando o que a gente pensa, discutindo, debatendo. Vão ter momentos que eu vou divergir da Shirley. Tomara que existam momentos que a Shirley venha divergir de mim, porque ela não é coadjuvante, ela é uma atriz principal do nosso lado. Tomara que em momentos eu venha discordar do Amoras e que o Amoras venha discordar de mim, mas a gente tenha milhares e muito mais pontos de convergência. Porque o nosso desejo, o nosso sonho é de construir uma gestão ética, eficiente, barata e que possa trazer aprimoramento das políticas públicas e que transforme a vida das pessoas. Então, obrigado, Shirley, minha amiga e companheira. Obrigado, Amoras. Obrigado a todos vocês que participaram desse primeiro episódio, que vão estar nos ajudando a fazer essa pré-campanha e essa grande arrancada para fazer a mudança de verdade que Belém precisa. Obrigado. Abraço a todos. Tiago Araújo, vem cuidar das pessoas, vem cuidar de Belém. Vem, 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 vem. Tiago Araújo.